O senhor falou sobre o título, né, desse livro, que ele desperta uma curiosidade nas pessoas. E, de fato, quando eu vi o título do livro, eu fiquei curiosa e eu gostaria que o senhor, óbvio, sem dar spoiler, né, mas que o senhor falasse um pouco sobre o processo de escrever esse livro e também resumisse, em quais pontos sensíveis o senhor toca com essa obra. Ok. Ah, o tema é provocativo, porque a gente, no exercício da nossa vida cristã, a mensagem que a gente ouve é: o inimigo não lhe toca, o inimigo não lhe toca. Isto é uma verdade, é uma verdade. O inimigo não toca. Porém, isto não significa que ele não possa tocar. Então a gente precisa distinguir o que é a autonomia do inimigo ou o que é uma permissão ao inimigo. Então, o diabo, em maneira alguma, ele tem autonomia de tocar no Filho de Deus. Porém, isto não quer dizer que ele não venha tocar. Por quê? Porque a nossa vida, ela é regida tanto pela vontade soberana divina, é quando Deus estabelece um decreto e pronto, acabou, é irrevogável, que Deus estabeleceu no exercício da sua soberania. Porém, a nossa vida também é regida pela vontade permissiva de Deus. É quando Deus decide fazer um investimento em nós. Pontuando isso biblicamente, hermeneuticamente e de forma exegética. 1 João 5,19 diz que os nascidos de Deus, o inimigo não lhe toca. Isso é uma verdade categórica, imutável, irrevogável. É a Bíblia, a palavra de Deus. Porém, quando você lê Jó capítulo 1, capítulo 2, você vê numa linguagem bíblica, sem um conceito de debate teológico, mas numa linguagem bíblica, o que a Bíblia descreve. Você vê Deus dialogando com o diabo e vice-versa, e não vê Deus falando com Jó. Você vê Deus falando acerca de Jó, e você não vê Deus falando com Jó. Uma das alegações, argumento de Satanás a Deus, é que Jó era próspero, feliz, porque Deus abençoava de forma sobremaneira. No primeiro momento, Deus diz assim: não é por isso. Não é por isso. Agora, e o diabo diz: tira tudo isso que você vai saber o verdadeiro caráter de Jó. Aí Deus dá a primeira permissão. Vai lá, pode tirar. O diabo vai arrancar todos os bens de Jó, inclusive os filhos. Aí volta o diálogo. Aí Deus diz: está vendo aí que ele mantém a fidelidade? O diabo: tudo bem. Até aí é possível. Ele está vivo, ele está com saúde, ele pode eu estou parafraseando o texto que está sobre. Ele pode reconstruir a vida. Agora, toca nele, tu saberás quem é Jó. Aí a Bíblia vai dizer que Deus diz assim, Deus dá autorização, diz assim: pode tocar, pode feri-lo, só não o mate, poupe-lhe a vida. Aí a Bíblia vai dizer que e Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó. Feriu é o verbo. Esse verbo ferir, ele aparece pela primeira vez em Gênesis 3,15, quando Deus estabelece uma disputa, um duelo entre Satanás e o Cristo, porém inimizade entre ti e a mulher, entre teu descendente e a tua descendência. Este te ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. O mesmo verbo que é utilizado no duelo Cristo e Satanás é o mesmo verbo utilizado para ferir Jó. E a Bíblia vai dizer que Satanás feriu Jó da planta da cabeça ao alto da planta dos pés, digo, ao alto da cabeça, com úlceras
maligna, não é só com úlceras malignas. Isso significa dizer que, numa linguagem bem contemporânea, se Jó procurasse os melhores profissionais da área médica da época, ninguém curava Jó. Porque a enfermidade não era clínica, não era emocional, era maligna. Somente Deus poderia curar Jó. E tocou. Outro detalhe é que quando você olha para as características de um nascido de Deus, conforme diz a Bíblia, de nascido de Deus o inimigo não toca, e você vai olhar para o currículo vitae que Deus dá de Jó a Satanás, temente, sincero, reto, íntegro, se desvia do mal, são as mesmas características de um nascido de novo no Novo Testamento. E tocou em Jó. Mas para não ficar só em Jó, o relacionamento Jesus e Pedro. Jesus diz assim a Pedro: Pedro, Satanás veio pedir para se andar contigo. Só não foi autorizado porque eu roguei por ti. Olha, então ele não tem autonomia de tocar, mas por causa de um propósito, Deus permite tocar. Outro detalhe no Novo Testamento, Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que não era digno de tocar contar aos homens, para que ele não fosse dominado por um orgulho, a Bíblia diz que foi permitido tanto um espinho na carne quanto um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo diariamente. E Paulo era crente. Moral da história, hermeneuticamente e exegeticamente. Satanás não tem prerrogativas nenhuma de autonomia de tocar nenhum justo no Filho de Deus. Porém, Deus, numa regência do seu propósito, visando a glorificação do seu nome, de honrar o seu servo e humilhar Satanás diante dos seus servos, ele permite Satanás tocar. Essa é uma análise hermenêutica.